falando sobre a formação do solo, a constituição do solo e a degradação do solo, atividades que causam impactos no solo e quais são esses impactos. Hoje, para finalizar esse conteúdo, nós vamos falar sobre poluição do solo, que, como nós vimos na última aula, é o único tipo de degradação do solo que é exclusivamente de ação humana. O que é poluição? A poluição, ela é a inserção de substâncias ou materiais que contaminam aquela região exclusivamente por ação humana. Então, a poluição, a contaminação, ela deriva de atividades que os seres humanos fazem, como desmatamento, atividade industrial, lixões, queimadas, dentre outros. A poluição, ela pode ser classificada em dois tipos: poluição difusa ou poluição local. A poluição local é aquela geralmente derivada de atividade industrial, lixão, em que existe uma concentração local dessa poluição. Então, ela está localizada ali, você consegue localizar a fonte da poluição e existem alternativas para a recuperação daquele local, mais viáveis. A poluição difusa, você não consegue identificar a origem, aonde que começou esse foco de contaminação, que geralmente está relacionado à utilização de agrotóxicos e de fertilizantes, que eles são utilizados na agricultura e a água carrega essas substâncias até determinados locais. Muitas vezes esses locais são muito longe da origem da contaminação, de onde essas substâncias foram aplicadas inicialmente. Então, é uma poluição mais difícil de tratar, mais difícil de você identificar de onde que ela está vindo, e ela tem uma proporção muito maior. A ação dela, destrutiva, é muito maior do que a poluição local. Quais são as principais fontes de poluição do solo que existem atualmente? Então, a primeira delas é a utilização de substâncias nas atividades agrícolas, os fertilizantes e os agrotóxicos. Os fertilizantes químicos são substâncias utilizadas para aumentar a produtividade da colheita. Eles contaminam o solo, contaminam a água também por consequência, e podem existir até metais pesados na constituição desses fertilizantes, que dependendo da sua concentração, eles vão contaminar o solo, a água, a cadeia alimentar e por consequência o ser humano também. Os agrotóxicos da mesma maneira, então eles são utilizados em grande escala, diferentes variedades de agrotóxicos também são utilizados, alguns mais fortes, alguns mais fracos. A tendência é que a efetividade desse agrotóxico seja cada vez maior, porque as pragas vão se tornando resistentes. Então eles contaminam grandes regiões de solo. A utilização de fertilizantes e de agrotóxicos a longo prazo, além de poluir o solo, leva à perda da produtividade desse solo. Então, o solo ele pode desertificar, ele pode salinizar, ele pode ter processo de erosão. Então, esse é um dos problemas, essa utilização em larga escala dessas substâncias que visam melhorar a produtividade. Em algum momento, ele começa a fazer o efeito contrário, por conta desse efeito cumulativo. Além do efeito nos seres vivos também, devido a essa contaminação que eles promovem aí em larga escala. O despejo inadequado de resíduos sólidos também é uma grande fonte de contaminação do solo. Então, aqui a gente está falando principalmente de lixo. Lixo que vem das indústrias, lixo que vem das redes domésticas. Então, aqui no Brasil, principalmente, esse lixo, ele não é colocado de uma maneira sanitária, né? Não é armazenado de uma maneira correta, então ele fica a céu aberto. Quando esse lixo começa a sofrer um processo de degradação, ele gera uma substância chamada chorume. O chorume é tóxico, então ele começa a infiltrar no solo, contamina o solo, e em algum momento ele pode contaminar também o lençol freático, que são essas reservas subterrâneas de água. Então o chorume contamina o solo, então o solo se torna improdutivo, os seres vivos que vivem ali, ou eles se deslocam porque não conseguem realizar os seus processos, ou eles acabam por morrer. Além dos lixões, esses resíduos sólidos também podem compreender lixo hospitalar descartado de maneira inadequada, que é um perigo muito grande, e também substâncias radioativas. Então, quando existe um acidente radioativo, né, essa substância ela é despejada no solo, o solo também é contaminado. E uma contaminação
contaminação radioativa, ela persiste por muitos anos. É muito difícil recuperar um local de radioatividade, né? E as substâncias radioativas ainda têm um agravante, elas conseguem induzir mutações nas células dos seres vivos, o que pode causar prejuízo para eles, tanto em vida quanto prejuízos que são passados para a próxima geração. O desmatamento também é uma atividade que polui o solo, então você retirar a cobertura vegetal de uma região, você diminui a infiltração da água e esse excesso de água pode levar esse solo à erosão. E um solo com processo de erosão, ele se torna infértil, ele é um solo que chegou à sua exaustão. Além desses processos que eu falei aqui, também pode ser levado em consideração vazamento de petróleo, atividades de mineração, queimadas, regiões de cemitério, despejo inadequado de resíduos industriais, dentre outros. Mas quais são os efeitos da poluição do solo, além desses efeitos óbvios, né, da exaustão do solo, da degradação do solo? Podem ter efeitos nocivos para a saúde humana, então solos contaminados, eles podem causar doenças nas pessoas, podem causar a transmissão de doenças também. Então a gente fala também de agrotóxico, as pessoas consumirem alimentos com grande quantidade de agrotóxico tem efeito nocivo para a saúde também. E efeitos nocivos para a saúde geram impacto econômico, porque precisa haver um investimento em saúde pública para cuidar dessas pessoas. Então, se for um acidente radioativo, né, as pessoas se contaminam, elas têm intoxicação por esse elemento radioativo. Se for vazamento de petróleo, a gente fala também da saúde dos animais. Como eu falei anteriormente, chega um ponto em que as práticas agrícolas, com o intuito de aumentar a produtividade, elas diminuem a produtividade. Então, a contaminação do solo diminui a produtividade das colheitas depois de algum tempo. Então, esse processo de contaminação, ele dura alguns anos, né? Então, essas práticas agrícolas sem um manejo adequado durante muito tempo, durante muitos anos, tem um efeito contrário. Então, em vez de aumentar essa produtividade, a produtividade diminui, o que gera um impacto econômico muito grande e o impacto também na população humana. Porque se a produção de alimentos diminui, isso significa menor quantidade de alimentos disponível para a população. Se hoje nós já temos problemas sérios de distribuição de renda, não é todo mundo no planeta que come todo dia com uma produção agrícola muito alta, imagina quando essa produção agrícola começar a diminuir de forma considerável por contaminação do solo, o solo degradado porque ele foi contaminado durante muitos anos. Algumas práticas que poluem os solos, elas também contribuem para mudanças climáticas. Então, as queimadas, por exemplo, liberam bilhões de toneladas por ano de formas de carbono na atmosfera que potencializam o efeito estufa, geram aquecimento global e o aquecimento global implica em mudanças climáticas. O que seria uma mudança climática? Eventos extremos do clima acontecendo com maior frequência. Então, local onde chove muito, vai chover muito mais, com chuvas torrenciais que causam prejuízo econômico. Local onde chove pouco, vai chover menos ainda, você vai ter períodos muito extensos de seca. Locais com muitos insetos, essa quantidade de insetos vai aumentar por conta do aumento da temperatura, aumento de incidência de furacões, dentre outros. Com a degradação do solo a níveis em que a agricultura será impraticável, as populações vão migrar. Então, se em uma região não é possível mais plantar e aquela é a base econômica daquela região, as pessoas tendem a sair daquele local para procurar locais onde elas possam ter emprego, se desenvolver plenamente. E aí chega aquela questão, essa migração ela não é muito bem aceita mundialmente. Então as pessoas saem das suas regiões, vão para outras. Existe a preocupação das pessoas que estão recebendo, quem está chegando, de que não vai ter espaço para todo mundo, não vai ter emprego para todo mundo, não vai ter atendimento médico para todo mundo. E isso gera conflitos, e conflitos muitas vezes graves. Sem contar que, se você tem esse processo de migração muito intenso, muitas regiões do planeta vão ficar desabitadas e outras vão ficar superlotadas. E aí a gente tem outros problemas, né, sociais, econômicos, de saúde,
acesso, né, à educação, acesso a empregos, a tudo isso. A poluição do solo, a degradação do solo, também pode levar a extinções. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o planeta já passou por 5 extinções em massa. Essas extinções em massa, que já aconteceram há muito tempo, elas foram de origem natural. Caiu um meteoro, ou o planeta passou por um processo de congelamento, aquelas eras glaciais, ou passou por períodos muito quentes, mas sempre origem natural. Hoje nós vivemos a 6ª extinção, que é a única extinção em massa que aconteceu devido à atividade humana. E ela acontece em uma frequência muito maior, muito mais intensa do que as outras aconteceram. A degradação do solo é uma das principais atividades que contribui para que essa 6ª extinção esteja acontecendo. Então os animais perdem seu hábitat, as plantas não conseguem se desenvolver, micro-organismos não conseguem sobreviver nesses locais, então você tem extinção em massa de muitos seres vivos porque o solo ele se encontra totalmente degradado por conta da contaminação, que é uma consequência exclusiva da atividade humana. Nós falamos também na última aula sobre o processo de desertificação, que o solo, quando ele se encontra num processo de alta degradação, em que a água não infiltra mais, não tem mais nutrientes, o solo está com processo de erosão, ele desertifica, quer dizer que ali você não consegue produzir mais nada. Isso já está acontecendo, então cerca de 30% aí dos solos do planeta eles já estão altamente degradados, desertificando. E aí você tem regiões em que plantar era a base econômica daquelas pessoas e de repente isso não pode acontecer mais, porque o solo desertificou. E a gente tem aquele problema já mencionado anteriormente, as pessoas têm que sair desses locais. E para finalizar, acho que ficou bem óbvio que um solo desertificado, um solo que foi levado à exaustão, um solo contaminado, ele significa impacto econômico, impacto negativo. Porque se você diminui as áreas agricultáveis, as áreas que podem ser utilizadas para plantações, você tem diminuição também de fonte de renda, além de aumentar a desigualdade socioeconômica no mundo. Se você já não tem uma distribuição muito eficaz de renda, com a diminuição da produção de alimento, essa diferença fica cada vez mais evidente. Então,